Boa noite, irmãos. Quero convidar os pais para sentarem aqui na frente, né? Nesses dois bancos aqui. Hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Para engrandecer ao Senhor por tudo que Ele é, tudo que Ele faz por nós, e também para homenagear os pais, estes que são papéis fundamentais na família, né? São exemplo para os filhos, são líder do lar, né? Então, hoje é um dia muito especial. Nós estamos felizes em ter os pais aqui e poder homenageá-los nessa noite também. Papai é VIP, é o tema da nossa homenagem, né? E nós vamos começar orando. Quero pedir com Tarcísio que esteja orando pelos pais, irmão, pedindo para que os pais tenham sabedoria no exercício da sua missão, né, que Deus concedeu para eles, que eles possam ser realmente espelho para que o filho possa seguir e ser exemplo. Bondoso Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Deus que está na tua casa, Deus, para te cultuar, te louvar no teu santo nome. Sim, Deus. Ó Deus, que neste momento, Senhor Deus, onde estamos este culto aqui, ó Deus, realizado diante da tua presença. Ó Pai, nessa noite agora queremos estar colocando a vida de cada pai aqui esta noite, Senhor, principalmente aqueles que são membros desta igreja, Senhor, aqueles que têm buscado a Ti, aqueles que têm te servido, ó Pai. Senhor, que Tu esteja cada dia fortalecendo essas vidas, Senhor. Ó Pai, que eles sejam pais, Senhor Deus, ensinando seus filhos, primeiramente andando Teus retos caminhos, Senhor. Que cada dia Tu esteja dando sabedoria a eles, ó Pai, como está ali sendo o chefe do seu lar. Ó Pai, que eles possam estar a cada dia, Senhor, tendo orientação dos altos céus, ó Deus, para estar ali, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, a cada dia o seu lar. Ó Pai, que Tu esteja a cada dia dando sabedoria nos seus trabalhos, ó Pai, nas suas funções do dia a dia, que Tu esteja com cada um dando forças, ó Pai. Senhor, que Tu esteja com cada pai, ó Pai, neste momento, Senhor, principalmente esses que são membros aqui desta igreja, fortaleça essas vidas a cada dia, Senhor. Que eles venham, Senhor Deus, te servir, ó Pai, te buscar a Tua presença a cada dia. Ó Pai, esteja também com aqueles pais que estão fora, Senhor Deus, que Tu esteja também abençoando, ó Pai, que eles estão em viagem, que Tu esteja fortalecendo essas vidas, ó Pai, que eles sejam exemplo, ó Pai, a cada dia para os seus filhos, ó Deus, que possa estar andando Teus retos caminhos a cada dia, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por cada pai aqui presente esta noite, Senhor, que eles recebam, Senhor Deus, dos altos céus as Tuas bênçãos a cada dia, Senhor. Amém. Nós te oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé e vamos todos ler juntos, ser pai. Então a congregação lerá junto e o pastor também terá sua participação ali. Vamos lá? Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas particulares. Ser pai é incentivar, aconselhar. É aos passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenina frase, mas quanta responsabilidade. Ser pai é como o filho participar de derrotas e vitórias, não só de sonhos, mas também de realidade. Ensinem a seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão dele.
convido as crianças, né, para apresentar uma música em homenagem aos pais. Responsabilidade, né, dos pais, ser inteligente, forte, bonito e dar o melhor exemplo, né, para que seus filhos possam se parecer com você. É a responsabilidade dada por Deus a cada um dos pais. Vamos ver alguns depoimentos dos filhos para os pais. Meu nome é Caleb de Castro Magalhães, sou filho de Carlos Antônio de Magalhães e meu pai é uma pessoa muito importante porque ele é atencioso, trabalhoso, ele gosta das coisas de Deus, né? Ele gosta muito, ele gosta de orar, de vida, ele é uma pessoa muito importante, né? E eu gosto muito dele. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Dia do Giovanni. Meu pai é uma pessoa muito importante para mim, porque ele sempre me ajuda, é um homem trabalhador, forte, sempre está aqui nos momentos difíceis. Meu nome é Leonardo e o nome do meu pai é o Alair João dos Reis. Meu pai é um dos melhores pais do mundo. Deus escolheu ele para tomar conta de mim, para me instruir na vida, para cuidar da onde eu caminhar. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado ele na minha vida. Sou muito grato a Deus por ter escolhido ele como meu pai. Meu pai é muito bom para mim, muito bom para meu irmão. E eu reconheço isso. Pai, te amo muito. Espero que se um dia eu for pai, eu seja como o Senhor,
e que os seus ensinamentos me façam ser melhor ainda. Eu sou muito grato ao Senhor por ter o Senhor em minha vida. Obrigado por tudo, Pai, te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Olá, meu nome é Paulo Vitor, meu pai se chama Denis, como todo mundo já conhece. Ele tem tantas qualidades que às vezes é difícil de listar, mas eu vou dizer que ele é uma pessoa muito dedicada, dedicado no serviço, dedicado com a nossa família como um todo, uma pessoa muito preocupada em ajudar a nossa família. Ele me ajuda muito, está sempre ali presente para qualquer coisa que eu tiver dificuldade, para conseguir me ajudar. E também está cada vez mais sendo mais amoroso, demonstrando o que sente. Meu pai é incrível, ele é tudo para mim, junto com a minha mãe. E eu queria deixar essa mensagem para ele hoje. Beijo, pai, te amo. Meu nome é Sara, eu sou filha do João e ele é uma pessoa muito importante para mim, porque desde pequenininha ele me ensina muitas coisas, a gente conversa muito. Ele é um homem muito sonhador, um homem que segue sempre firmado na palavra de Deus e uma pessoa que eu admiro muito. Pai, eu te amo muito e feliz Dia dos Pais. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Heitor. E nós somos filhos do Rodrigo. Meu pai é especial porque ele é muito carinhoso, gosta muito da gente, é muito legal e a gente ama ele. Papai, eu te amo. Isso, então, que alegria, imagino, dos pais, né? Receber essa homenagem dos filhos. Como é bom ser um pai que orienta, um pai que colabora, um pai que direciona a vida do filho, o caminho do Senhor, né? Que Deus abençoe vocês nessa missão. Vamos louvar o Senhor agora, vamos colocar de pé, vamos cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Nós queremos aproveitar e dar as boas-vindas para a nossa visitante. Qual é o seu nome? Aline, você seja bem-vinda, se sinta bem aqui. Luísa também, né? Está aí conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória. Ele é tudo na nossa vida, né? Então vamos glorificar o nome deste, que é o nosso Pai, né? Que Ele é amigo também de todas as obras. A gente pode contar, o Senhor está sempre de braços estendidos para todos nós. Então vamos cantar. Eu te agradeço, Pai. Pelo amor derramado, pela tua provisão, nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia, em tudo tu és paz, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas
porque Ele sempre está presente nas nossas provações, nas nossas dificuldades, na nossa alegria. Ele está sempre conosco. Então, não existe nenhum pai, ninguém como Deus. Então, vamos cantar Abba, Pai. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, né? A congregação está bonita hoje, bastante pessoas.
né? Quero mais uma vez dar as boas-vindas para a Aline, que Deus a abençoe. E parabenizar os pais, o irmão Geraldo, o Rodrigo, o irmão Giovanni, o irmão João, o irmão Carlos, o irmão Denis, esses pais que estão aqui nesta noite recebendo essa homenagem, essa carinhosa homenagem. Quero dizer que para os filhos que ainda têm os seus pais, isso é um privilégio muito grande. Então seja grato a Deus, louve a Deus por você ter com você o seu pai, que pode estar perto de você, que pode lhe acompanhar, que pode lhe aconselhar, que pode lhe ajudar. Seja grato a Deus por isso, porque muitos são os filhos que já não têm mais os seus pais. E eu sou um desses. Eu sou um filho sem pai. Porque há 25 anos atrás, o meu pai se foi dessa terra. E é a experiência de muitos aqui, né, que não tem mais o seu pai. Então seja grato a Deus por isso. Mas hoje eu quero falar sobre o pai dos pais, o maior, o melhor, o mais perfeito pai que existe, que é o nosso Deus. Quando nós estudamos na Bíblia a respeito dos nomes de Deus, então a Bíblia dá muitos nomes para Deus, né? A Bíblia chama Deus de Elohim, Elohim, que quer dizer o Todo-Poderoso, o Soberano. A Bíblia também chama Deus de Adonai, que significa Senhor. Também a Bíblia chama Deus de Jeová, ou Javé, ou Iavé, que significa eu sou. A Bíblia também tem outros nomes para Deus, nomes compostos, como Jeová Shalom, eu sou a paz, ou o Senhor da paz. Jeová Jireh, eu sou a provisão, ou o Senhor é a provisão, né? Jeová Rafá, o Senhor dos exércitos, e assim por diante. Então, é dele. Muito obrigado, irmão. É dele, do nosso Deus poderoso e supremo, que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nem todas as pessoas dessa terra são filhos de Deus. É algo estranho de se dizer, porque todo mundo pensa de si mesmo, eu sou um filho de Deus. E até existe um ditado que diz, todo mundo é filho de Deus. Semana passada,
eu fui fazer uma visita junto com a irmã Luzia, e quando eu estava lá conversando com aquele rapaz, eu falei para ele: se você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai se tornar um filho de Deus, porque Deus adota como filho aquele que se converte. E aquele rapaz me interrompeu e disse: mas quer dizer que eu não sou filho de Deus? E eu disse para ele: infelizmente não. Porque esse ditado que diz que todo mundo é filho de Deus é um ditado mentiroso, enganoso. Todas as pessoas dessa terra não são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Então, nós podemos dizer que Deus é o Pai da sua criação, mas filho no sentido de ter o DNA do Pai, o DNA espiritual, digamos assim, só tem aquele que se converte. Só tem aquele que aceita Jesus em seu coração como seu único Senhor e Salvador pessoal. Depois desses dias que eu estive doente, eu estou secando a garganta muito rápido. Mas como é? Talvez você pergunta, né? Os irmãos sabem, mas tem pessoas assistindo pela internet, tem visitantes aqui na igreja, e talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte pergunta: onde é que está escrito que todas as pessoas desse mundo não são filhos de Deus? E onde é que está escrito que para ser filho de Deus é preciso se converter, é preciso aceitar Jesus? Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 13. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 11 a 13. Se você tiver com a sua Bíblia, você abre a Bíblia. Esse não é o texto principal dessa mensagem, mas é um texto introdutório. Todos acharam? Diz assim: veio para o que era seu. Aqui está falando de Jesus, que Jesus, quando veio a essa terra, feito homem, quando ele assumiu a forma humana, quando ele se encarnou, ele veio a essa terra e ele veio para o seu povo, os judeus, porque humanamente falando, Jesus era judeu, nasceu como um judeu. Então ele veio para o seu povo, mas os seus, os judeus, o povo de Jesus, não o receberam. Foram poucos os que o receberam. A maioria dos judeus rejeitaram a Jesus. Aí o versículo 12 diz: mas a todos os que o receberam. Agora está falando de mim, preste bem atenção nisso, está falando de você, tanto você que está vendo pela internet, quanto você que está aqui na igreja, você que é meu irmão em Cristo, você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Aqui está falando que aqueles que receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus.
E aqueles que não receberam a Jesus ainda devem recebê-lo. Porque enquanto você não receber a Jesus pela fé como seu único Senhor e Salvador pessoal, você não é um filho de Deus. Para se tornar um filho de Deus e para poder chamar Deus de Pai, meu Pai, né? Como foi cantada aqui a música, né? Abba. Abba significa pai na língua hebraica, ou meu pai, né? Para você chamar Deus de seu pai, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, você precisa aceitar. Você precisa se converter. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa reconhecer que Jesus é o Filho unigênito do Pai, mas que Ele veio, morreu na cruz pelos seus pecados. E se você entregar a sua vida a Cristo, Deus, o Pai, adota você como filho também, e você se torna irmão de Jesus. Que privilégio, irmãos. Então só é filho de Deus aquele que se converte, aquele que aceita Jesus como Salvador. Só pode chamar Deus de Pai quem é crente. Se você não é crente, você não pode chamar Deus de seu Pai, mas Deus quer ser o seu Pai. Ele quer que você se converta. Ele quer que você reconheça os seus pecados e se arrependa. Ele quer que você confie em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ele quer lhe receber como filho. Ele quer lhe adotar. Então, só assim, só recebendo a Jesus como Salvador, é que você vai poder dizer, como os filhos disseram aqui nos vídeos que eles gravaram: Pai, eu te amo. Você só vai poder dizer isso para Deus: Pai, eu te amo, se você for um crente. Se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas, irmãos, todo pai, ele orienta. Todo pai, ele impõe regras. Se você é um pai, e agora eu estou falando com os pais aqui presentes, se você é pai e você não orienta, você não impõe regras, então você está sendo um mau pai. Um mau pai. Então eu quero falar um pouco, depois dessa introdução, sobre as regras do nosso Pai, que está lá em Êxodo capítulo 20. Abra lá, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Todos abram a sua Bíblia. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Todos acharam? Diz assim: falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A gente continua. Vamos explicar isso aqui. Para quem Deus estava falando essas palavras? Ele estava falando para Moisés
e para os israelitas que estavam andando pelo deserto, indo para Canaã. Aquele povo, os israelitas, eles haviam sido tirados do Egito por Deus através de Moisés. Lá no Egito, os israelitas, eles eram escravos. Já fazia 400 anos que as gerações dos israelitas, que naquela época eles eram chamados de hebreus, né? Já fazia 400 anos que as gerações deles eram escravas no Egito. E agora eles tinham saído do Egito. E Deus está dizendo: eu sou o Senhor, o Pai de vocês. A Bíblia diz que Deus é o Pai de Israel. O Pai de Israel. É tanto que uma das profecias do profeta Zacarias diz: do Egito chamei o meu filho, né? E essa profecia tinha duplo sentido, falando de filho como o povo de Israel, que foram tirados do Egito, da casa da escravidão, e falando de Jesus como filho, que quando criança foi levado ao Egito por seus pais, José e Maria, fugindo da perseguição de Herodes. E um tempo depois, Jesus volta novamente para a terra de Israel, para a Judéia, né? Ou para a Galileia. Então, a Bíblia fala de Deus como Pai de Israel. E Deus está dizendo aqui: olha, eu sou Deus, o Pai de vocês, que tirei vocês do Egito, da escravidão. Agora, tipologicamente, fazendo uma comparação, o que é o Egito para nós? O Egito para nós é o mundo, é o sistema mundano. Antes de aceitar Cristo, nós fazíamos parte desse mundo, desse sistema mundano. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Agora, após aceitar Cristo, embora ainda vivamos nesse mundo, mas nós não somos mais parte dele, desse sistema que está debaixo da autoridade de Satanás. Ao aceitar Jesus, fomos livres da escravidão do diabo e do pecado, de Satanás e do pecado. Assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito por Moisés, por Deus através de Moisés, ao aceitar Cristo, nós fomos libertos da escravidão do diabo e de Satanás e desse sistema mundano. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos uma pátria celestial. Aqui nesse mundo nós somos estrangeiros, peregrinos, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, que os heróis da fé do Antigo Testamento, eles andaram nesse mundo, mas eles não se consideravam daqui, porque eles esperavam uma pátria celestial. E nós também devemos ter o mesmo sentimento. Embora andando nesse mundo, mas não somos daqui, porque esperamos uma pátria celestial. Amém? Amém. Continuando. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança do que há em cima no céu, ou embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, primeiro e segundo mandamento estão nesses versículos. Versículo 5: não te encurvarás a elas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, primeiro mandamento: nós devemos adorar somente a Deus, o nosso Pai. Somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nós não devemos ter nenhum ídolo ou nenhum outro Deus no nosso coração. Os católicos, eles têm os seus ídolos de pedra, de gesso, de metal, de ouro, de papel, e eles colocam a sua fé e a sua confiança naqueles ídolos. Então, estão colocando esses ídolos no lugar de Deus. Agora, muitos que se dizem evangélicos, que não deveriam ter ídolos, têm ídolos também, e muitas vezes são ídolos piores do que os ídolos do catolicismo. Quais são os ídolos dos evangélicos? Para muitos é a teologia da prosperidade. Eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus para ficar rico. Porque eu vi na televisão do fulano, apóstolo fulano de tal, que se eu for na igreja dele e eu der uma oferta X, ele vai me dar 10 vezes mais, eu vou ficar rico. E aí aquela pessoa vai, não porque ela quer conhecer a palavra de Deus, mas porque ela quer ficar rica. É um ídolo do coração. Um ídolo do coração. Pior do que um ídolo do catolicismo lá, uma imagem de escultura. Que está errado eles fazerem aquilo. Mas muitos ídolos que têm sido criados no meio gospel são piores. Um outro ídolo é o Deus utilitário. O que é o Deus utilitário? O Deus utilitário não é o nosso Deus que nós estamos cultuando aqui nessa noite. O Deus utilitário não é o Deus da Bíblia que nós lemos e estamos falando sobre ele. O Deus utilitário é um Deus que está na cabeça de muita gente, que é como se fosse o gênio da lâmpada. Quem assistiu aqui a Aladim, né? Quem tem aí entre 30 e 40 anos ou mais, quando era mais jovenzinho, assistiu a Aladim, né? É reprisado hoje, mas eu estou falando do lançamento do Aladim, né? Já faz muito tempo. Então, o Aladim era aquele rapaz que achou uma lâmpada, né? E aí ele esfregava a lâmpada e de dentro da lâmpada saía um espírito, né? Um gênio, chamava um gênio, né? E ele dizia assim: olha, eu vou lhe conceder 3 desejos, né? 3 pedidos. Então, o Deus utilitário na cabeça de muita gente é como Aladim. Ou seja, a pessoa pensa: não, eu vou na igreja
eu vou pedir a oração para o pastor, eu vou pedir a oração para a missionária, eu vou pedir a oração do irmão, e aí Deus vai ouvir a oração deles, porque eles são homens e mulheres de Deus. Tem a oração ungida, né? A oração forte, tudo besteira, tá certo? Tudo isso aí é bobagem. A Bíblia diz que em Cristo, todo aquele que é um crente, ele pode se chegar diretamente a Deus e orar sem intermediário. Você pode pedir oração aos irmãos, mas não porque a oração dos irmãos seja melhor ou maior ou mais poderosa do que a sua. Não é assim. Mas tem gente que pensa assim. Então aí eu vou na igreja, eu vou participar de um culto, eu vou fazer uma campanha de 7 sextas-feiras, eu vou pedir a oração da missionária, ou do pastor, do irmão da igreja, e Deus vai fazer assim e vai resolver o meu problema. E aí, quando Deus resolver o meu problema, eu posso passar aí um tempão sem ir na igreja de novo, vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Quando eu precisar de novo, eu vou de novo, para Deus resolver o meu problema. Isso é um ídolo, é o Deus utilitário, é um ídolo do coração de muita gente. Ou seja, busca a Deus, não é a Deus que estão buscando a um ídolo de seu coração, mas no pensamento delas estão buscando a Deus, buscam a esse ídolo como um Deus utilitário, aquele que vai resolver o meu problema. É para isso que eu quero Deus, para resolver o meu problema. Eu não quero Deus para me arrepender dos meus pecados, para reconhecer que eu sou pecador. Eu não quero Deus para me consertar, para mudar a minha vida, mudar o meu modo de viver, o meu modo de agir. Não, eu quero continuar do jeitinho que eu sou, pintando e bordando, desenhando o 7, pintando o 8, fazendo e desfazendo. Eu não quero mudança, mas quando o sapato apertar, aí eu vou buscar a Deus. Não é a Deus que você está buscando, você está buscando um ídolo que você criou no seu coração, um ídolo, um Deus utilitário que você quer apenas para resolver os seus problemas. Então, isso é pecado, chama-se idolatria. Eu podia passar muito tempo falando sobre isso, mas eu acho que eu já estou até extrapolando o tempo aqui. Isso é idolatria, é pecado. Você está colocando outros deuses no lugar de Deus, e ele está dizendo: não coloque outro Deus no meu lugar. Não coloque outro Deus no meu lugar. Continuando, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então vamos simplificar aqui o que seria tomar o nome de Deus em vão, né? Bom, da maneira mais simples possível, como muita gente faz, né? Mentir, e para validar a sua mentira, dizer, usar o nome de Deus, né? Diz: eu juro por Deus. Pode entrar, fica à vontade. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Né? Ou contar histórias, muitas vezes piadas, até indecentes, né? Colocando o nome de Deus no meio da história, da narrativa. Mas existem outras formas mais sofisticadas, né? Que as falsas religiões usam, de ensinar doutrinas dizendo que é palavra de Deus, que é o ensinamento de Deus, mas são doutrinas falsas.
de homens e de demônios. Então, não tome o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Aí ele vai dizendo aqui, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás obra alguma, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e todas as coisas que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui está falando sobre a necessidade de santificarmos um dia ao Senhor. Para os israelitas, para aquele momento, o dia estabelecido foi o 7º dia. Mas para nós, a igreja do Senhor Jesus, o dia estabelecido é o 1º dia, é o domingo. Por quê, pastor? É o domingo? Porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Então, sendo o dia da ressurreição do Senhor, esse dia se tornou o dia do Senhor para o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Não vou me aprofundar nisso, porque esse é um estudo muito profundo, não temos tempo. Mas é assim, a igreja, o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, tem como dia do Senhor para santificar um dia especial ao Senhor, o 1º dia da semana, porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. E depois esse dia é chamado no Novo Testamento de o dia do Senhor. É tanto que vai em Apocalipse, quando João tem a visão de Apocalipse, ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, era um domingo, era o 1º dia da semana, onde Deus deu aquela revelação para ele. E ele destaca que foi no dia do Senhor. Continuando. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe, para os filhos que ainda são crianças, né? É obedecer. Obedeça em tudo, absolutamente tudo. Mas para você que já é adulto, que já tem a sua vida, a sua família, já realmente, de fato, é dono de si, né? Os adolescentes pensam que já são donos de si, mas não são não, viu? Não são não. Vocês ainda estão na categoria das crianças, obedecer em tudo, né? Mas para os outros, honrar pai e mãe, além do respeito, do carinho, do amor dispensado, também implica cuidar de seu pai e de sua mãe quando eles caírem na velhice e precisarem de você, né? Então esse é um mandamento que tem uma promessa. Qual é a promessa? Os seus dias serão prolongados, né? Não matarás. Eu nunca matei. Mas Jesus disse que se você se irar, se encolerizar contra o seu irmão, no seu coração você está matando essa pessoa, está cometendo um homicídio, você é réu do juízo por matar, né? Então é uma coisa também que não é só exterior, mas é no coração, né? Não cometerás adultério. Eu nunca fiz isso. Mas também do mesmo jeito, se no seu coração
você desejou uma mulher que não é a sua esposa, ou um homem que não é seu marido, que pertence a outro, você cometeu adultério, embora nunca tenha feito o ato, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não falar falso contra o outro. Aqui entra a maledicência, né? Que às vezes você está fofocando, não é só a questão de inventar uma calúnia, não, entra também a fofoca aqui, né? A maledicência, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo, né? A inveja, a cobiça, né? De querer o que é do outro. Então, como eu disse, as regras do Pai. Deus deixou essas regras para que elas fossem cumpridas. Só tem um detalhe: ninguém nunca cumpriu, a não ser Jesus, exceto Jesus. Então, você não pode ler isso aqui e dizer, eu faço tudo isso aí, eu cumpro tudo isso aí. Nem o jovem rico disse para Jesus, né? Eu cumpro tudo isso aí desde a minha mocidade. Mentira. E tanto era mentira que quando Jesus disse, você quer ser perfeito? Vende o que tem, vem a mim, me segue, dá aos pobres. Ele não quis, né? A avareza, que está incluída também aqui nesses pecados do coração. Então não tem nenhum ser humano na face da terra que diga, eu cumpri ou eu cumpro todas as regras do Pai. Você não cumpre, é chamado comumente os 10 mandamentos, né? Você não cumpre. Você não cumpre. E outra coisa, se você quebrou desobedeceu você é culpado de todos. Então, no julgamento final, Deus vai julgar as pessoas pelas suas regras, pela sua lei, pela sua palavra. E nesse julgamento, absolutamente ninguém, vai passar. Todos, absolutamente todos, são culpados. E logo, todos merecem a condenação, merecem o inferno. Mas a boa notícia é que aquele que se torna um filho de Deus por ter crido em Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa ela é justificada. O que significa isso? Significa que você é culpado, que você merece a condenação, que você quebrou todos os mandamentos de Deus, mas Deus vai declarar você justificado. Por quê? Porque Jesus pagou pelos seus pecados, pelos seus erros, pela sua desobediência, e você creu no sacrifício que Jesus fez por você, e você aceitou esse sacrifício, se tornando um crente em Jesus Cristo. E aí, a justiça de Cristo, a inocência de Cristo, é colocada sobre você, é imputada em você, a você. Então, você não passará por esse julgamento. Você já é julgado no momento que você aceita Jesus como seu Salvador. Os seus pecados são colocados na cruz e a justiça de Jesus é colocada sobre você.
Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então não passa pelo julgamento. Mas aquele que não aceita Jesus como Salvador, ele morre carregando os seus pecados, a sua desobediência, e no julgamento ele fatalmente vai ser condenado. Não tem escapatória. Não existe, depois que morrer vão rezar por mim, vão fazer missa, vão fazer terço. Não existe isso. Se você aceita Jesus como seu Salvador, se você se torna um crente em Cristo, você tem os seus pecados perdoados, você se torna um filho de Deus, você é justificado, você recebe o Espírito Santo, você já é julgado, os seus pecados são colocados na cruz, a justiça de Jesus é colocada em você e você vai morrer, vai para o céu. No juízo final você não estará lá para ser julgado. Não estará lá. Agora, se você não aceita Jesus como seu Salvador, você vai morrer em seus pecados, morrer em sua desobediência, você vai ser julgado e condenado. Porque as regras do Pai é para a gente obedecer, mas a gente não obedece. E a gente não obedece por quê? Porque nós temos dentro do nosso coração uma semente venenosa chamada pecado, natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa nos puxa para que nós não obedeçamos. Não obedeçamos. Então esse negócio, irmãos, eu falo muito sobre isso aqui, alguns irmãos talvez entendam, outros não, mas esse negócio que você tem livre-arbítrio para escolher se você peca, se você não peca, é mentira, você não tem. Depois que Adão caiu em pecado, a raça humana se tornou pecadora, o homem se tornou escravo do pecado. Então, fatalmente, nós pecamos porque somos escravos do pecado. Né? Eu falo no sentido geral, do mundão aí fora. Né? Peca-se, o homem peca. O homem é pecador não porque peca, mas ele peca porque é um pecador. Nenhum ser humano tem a resolução para dizer: eu li as regras do Pai e eu vou obedecer uma por uma. Você não vai. Pode fazer o teste. Até porque nem adianta, porque você já quebrou, né? Então, se já quebrou, não tem como mais consertar. Só o perdão, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus, só o perdão. Então você não é suficiente para dizer: eu vou obedecer, eu não vou pecar, eu vou ser justo, eu vou ser santo e Deus vai me aceitar porque eu vou fazer por onde? Você vai quebrar a cara, porque você não é suficiente. O apóstolo Paulo já dizia isso: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava falando do pecado, né? Porque eu sei fazer o bem, mas não consigo executar, né? Então, somente Cristo e a sua justificação. Então, se Deus, o Pai, sabe que nós somos incapazes, porque Ele deu as regras. Se Ele sabe que nós vamos quebrar, porque Ele deu justamente para isso, para que você veja que você é incapaz, para que você veja que você é um pecador, para que você veja que você não é suficiente, para que você veja o seu pecado. É como olhar no espelho e ver que você está com a cara suja. As regras de Deus, os 10 mandamentos, é um espelho
para estampar na nossa cara a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa desobediência e a nossa necessidade de misericórdia, necessidade de perdão, necessidade de arrependimento, necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Eu vou terminar agora contando uma história rápida. Quando eu estava lá no Instituto Bíblico de Peniel, no meu primeiro ano, todos os domingos, eu ia fazer um trabalho de evangelismo eu não sei como é que chama aqui, mas num povoadozinho, numa currutela, né? Todo domingo eu ia. E aí um dia eu encontrei um senhor e eu comecei a conversar com ele. Ele disse: o senhor precisa aceitar Jesus como seu Salvador, né? Porque todos nós somos pecadores. Ele me interrompeu e disse: eu não sou pecador, não. E agora? Como é que você se sai dessa situação? Né? E eu disse: o senhor não é pecador? Ele disse: não, sou não. Eu disse: então eu posso fazer um teste com o senhor para ver se o senhor é pecador ou não? Ele disse: pode fazer, pode fazer. Eu disse: tá bom. Esse teste é assim: eu vou lhe fazer algumas perguntas que está na Bíblia sobre os mandamentos de Deus. E o senhor vai me responder sim ou não. E aí a gente vai avaliar se o senhor é pecador. Eu disse: tá bom. Ele disse: a primeira pergunta. A Bíblia diz nos 10 mandamentos que a gente não pode ter outros deuses no lugar de Deus. Aí eu expliquei para ele da idolatria, adorar a imagem, tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês. Eu disse: aí? Ele disse: sendo assim, né? Então eu sou culpado. Ele não usou ele usou outra palavrinha, só que eu não estou lembrando mais, então estou dizendo com as minhas palavras. Então, sendo assim, eu sou culpado. Eu quebrei esse mandamento. Ele disse: pois é. Então vamos lá, o segundo, né? Diz que não pode usar o nome de Deus em vão. Expliquei para ele que seria usar o nome de Deus em vão. E aí? Ele disse: não, aí eu também já fiz isso. Né? Eu disse: ó, já 2, hein? Vamos lá. Diz que tem que honrar pai e mãe. Expliquei para ele também que seria honrar pai e mãe. Ele disse: eu também já quebrei isso aí. Aí ele já foi ficando consciente da culpa dele, né? E aí foi até o final assim, né? Aí quando eu disse assim: ó, tá dizendo lá, não adulterarás. Ele coçou a cabeça e disse: uai. Então no final eu disse para ele: olha, a Bíblia diz que se a gente quebrar um mandamento, a gente é culpado de todos. Aqui o senhor se declara culpado pelo menos de uns 9 aqui. Porque ele disse que furtar, roubar, ele nunca tinha roubado nada de ninguém. Então, irmãos, as regras do Pai são para serem obedecidas, mas você é culpado de ter quebrado todas elas. Porque se você quebrou uma, você quebrou todas. Qual é a solução? É que você se arrependa e peça perdão. Se você não é um crente, se você não é um salvo, você não é filho de Deus. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Você precisa aceitar Jesus
como seu único Senhor e Salvador pessoal. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu aceito a Jesus como meu Salvador? Creia no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Confesse com a sua boca que a partir de hoje você assume um compromisso com Ele para seguir, para andar com Ele, para aprender dele, e creia que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E se você quiser fazer essa confissão publicamente, você pode vir aqui à frente e a gente vai orar por você. E aí, publicamente, você estará confessando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Amém? Muito obrigado às irmãs que estão cumprindo a programação. Luísa, vem cá, Luísa. Isso. Muito bem. E o que é que eu faço agora? Passar para a irmã Juscelina, né? Isso. Amém. Que todos nós, os nossos visitantes, possam guardar essa palavra no coração. Desculpa, eu não entendi porque a Luísa foi lá na frente, mas ela foi porque ela estava querendo aceitar Jesus. É isso, Luísa? Então vamos lá. Vai lá, Luísa. Desculpa, Luísa, eu não entendi. Isso. Luísa, você entendeu a pregação? Sim. Você entendeu que você é pecadora, que você precisa de um Salvador? Sim. Você entendeu que mesmo com pouca idade você já quebrou a lei de Deus? E você entendeu que você precisa do perdão de Deus? E você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e na cruz Ele tomou o seu lugar carregando os seus pecados? Você crê nisso? Sim. E você nesse momento quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Assumir um compromisso com Ele? Sim? Sim. Amém. Então você vai repetir essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz em meu lugar. E eu peço que o Senhor me conceda o perdão, a justificação, a salvação, a adoção. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Luiz, a Bíblia diz que a partir de agora você é filho de Deus e todos os seus pecados foram perdoados. Mas também você acabou de nascer. Você, quantos anos você tem? Vou fazer 10. Vai fazer 10 anos que você veio ao mundo, né? Mas hoje você nasceu espiritualmente. Você hoje é um bebê. Acabou de nascer espiritualmente. A partir de agora, você vai crescer. Para crescer, tem que se alimentar. É ler a Bíblia e orar, basicamente. Aí tem a igreja que vai lhe ajudar, tal. Mas a gente vai lhe ajudar, tá bom?
Deus te abençoe, Luísa. Vamos lá. Então, que todos nós, né, guardemos essas palavras do pastor no nosso coração, os visitantes, né, os pais, né, que vocês possam ensinar os filhos o caminho correto a seguir, né, que Deus esteja dando sabedoria a vocês nessa missão. Convido a Sara para declamar uma poesia para os pais. A irmã ia cantar, não pode cantar. As virtudes de um pai. Esse homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também com seus limites. Esse homem com olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Esse mestre contador de histórias traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhar muitas esperanças, certezas e confiança. Esse homem alegre, brincalhão, mas também às vezes silencioso e pensativo, homem de fé e grande luta, sensível e generoso. O abraço aconchegante a me acolher, este homem, meu pai, com quem eu aprendo a viver. Pai, paizinho, paizão, meu grande amigo e um campeão. Conselheiro e infinito ao teu coração. Pai, obrigada por orientar o meu caminho, feito de lutas e incertezas, mas também de muitas esperanças e sonhos. Feliz Dia dos Pais. Irmão Geraldo, falar a palavra? Eu acho que eu sou o pai mais velho, né, que está aqui na igreja, idoso, né? Eu tenho muita experiência. E criar filhos, irmãos, não é coisa fácil. Como nós vimos ali, a responsabilidade é muito grande de um pai para criar seus filhos. Então eu já passei por isso, eu tenho meus filhos criados, mas é coisa muito séria, porque enquanto você coloca o seu filho no caminho que ele deve andar, o mundo rasta para o outro lado. O mundo rasta para o outro lado. E eu, por exemplo, a minha conversão, todo mundo sabe que tem mais ou menos 30 e poucos anos, eu já não tinha aquela sabedoria que tem agora de colocar seus filhos no caminho que deve andar. Mas agora, depois disso, além dos filhos ter aprendido muito, eles têm eu como um pai rigoroso, mas o pai tem que ser mesmo mais rigoroso um pouco com os seus filhos, porque eu não quero a perdição dos seus filhos. Porque os meus 5 filhos que eu tenho são joias preciosas para mim, eu como pai. Então não são fáceis, foi muito bem colocado ali a responsabilidade que temos, né? O pai que tem a responsabilidade de colocar o seu filho no caminho que ele deve andar. E os meus, a mais nova, hoje a caçula já está aí com seus 30 e tantos anos, né? Então, não foi fácil, foi uma luta travada, uma luta ferrenha, porque o mundo só rasta para o pior lugar, o pior caminho. E os pais nessa hora têm que ser como os filhos que falou aqui, ó, muito bem, que eles confirmem nas suas vidas para com seus pais. Porque o pai, ele é uma pessoa muito amiga deles, realmente. Então, eu queria falar só isso, para não pegar muito tempo mais. E eu sei que tem muitos pais e mães aqui que estão rasgando nos seus filhos. E isso aí é bênção de Deus. Obrigada, irmão, pela palavra. E agora eu vou cantar uma música para os pais. Né? Pai, amigo de todas as horas. Né? Que você reflita, né? Que você realmente seja um amigo para o seu filho, seja um pai presente, né? Porque é uma figura muito importante na vida do filho, o pai. Né? Então, você ouça a letra dessa música como se fosse seu filho cantando para você.
um carinho teu tira qualquer dor, um abraço teu me dá segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho meu tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Você possa transferir para o seu filho tudo que ele precisa para estar preparado para essa vida, né? Para estar preparado também para ser um cidadão celestial, né? Que você seja um exemplo para o seu filho. Agora a gente vai convidar os pais e os filhos para vir aqui para tirar uma foto e, né, receber uma lembrancinha. Então, eu vou... Quer tirar a máscara?
Deus abençoe a vida de vocês. Né? Queremos agradecer a Inês e o Giovanni, né, pela presença, que vocês possam voltar mais vezes. Meus irmãos, antes de orarmos e encerrarmos, eu quero avisar, preste bem atenção nisso, que o culto da terça-feira vai ser lá na casa do irmão Ederson e da irmã Clícia. Eu vou pôr no WhatsApp amanhã com o endereço para os irmãos irem, tá bom? E domingo, pela manhã, nós teremos a assembleia, tá? E logo após a assembleia, a escola dominical. À noite, a celebração da ceia do Senhor. Oremos. Sim. Pode fazer o que? Eu acho que antes de eu fazer, pastor, eu queria dar o depoimento também. Como, assim que eu cheguei, Deus falou comigo através da sua pregação, quando você falou de honrar pai e mãe na velhice. Porque, assim, é claro, a gente tem a empresa aqui e tudo, mas a minha mãe está passando, que é um pedido também que eu já quero aproveitar para te fazer. Ela passou por uma queda muito forte, aos 77 anos, né? Então, assim, aquela angústia anterior que eu estava, parece que quando eu cheguei, senti Deus falando comigo, quando você disse da gente cuidar dos pais na velhice. Eu vou ter que tirar uma parte do meu tempo para ela. Né? E o meu pai hoje fez esse pedido. E está complicado, porque a gente mora aqui, então só Deus mesmo, e nós estamos recomeçando uma empresa. Então, eu gostaria muito de contar com a oração de vocês, porque para nós é complicado também. Aqui está muito pesado, a mãe em outra cidade precisando de mim, só eu de filha. Então, eu gostaria de dar o depoimento. Nós vamos orar. Mais algum pedido? Passou o pessoal financeira, está precisando de perguntar. Tomaram os bens para os valores, já vi, ficava lá na outra, Vamos orar também pela irmã Grazi. Mais algum pedido? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu de cultuarmos ao Senhor aqui nesse lugar. Ó Deus, nesse momento eu coloco diante de Ti os pais, ó Deus, que estão aqui, aqueles que não vieram. Hoje, Senhor, é um dia que é dedicado à lembrança da importância, Senhor, de ser pai e da importância de ter um pai. Ó Deus, muito obrigado pelo pai que eu tive. Ó Deus, e obrigado, Senhor, pela vida desses pais que aqui estão. Ó Deus, abençoando seus filhos. Também coloco diante de Ti, Senhor, a irmã Terezinha, a irmã Luana. Ó Deus, que vão completar mais um ano de vida que o Senhor tem concedido. Que o Senhor continue as abençoando. Ó Deus, dando-lhes muitos outros anos de vida, paz, alegria e felicidade. Também, Senhor, coloco diante de Ti a Inês, o Giovanni, a Aline, ó Deus, esses visitantes que estiveram aqui hoje. Ó Deus, te peço que a Tua palavra que eles ouviram fique gravada em seus corações e possa, Senhor, produzir, ó Deus, o maior milagre de todos, que é, ó Deus, a salvação, a conversão, ó Deus, a libertação. Ó Deus, também coloco diante de Ti a mãe da Inês, que o Senhor cuide dela. Ó Deus, e que o Senhor ajude a Inês, Senhor, a se programar para cumprir, Senhor, o seu papel. Ó Deus, também de cuidado de sua mãe nesse momento em que ela está necessitando. Colocamos também a irmã Graziele, que o Senhor ajude ela nesse tratamento, que seja um sucesso, que o Senhor tire, Senhor, essa dor que ela está sentindo, alivie essas dores.
Também coloco diante de ti a irmã Perpétua, sua mãe, que o Senhor venha curá-la e abençoando a irmã Perpétua, o irmão Carlos, o irmão Caleb. Ó Deus, te pedindo pela conversão dos irmãos dela e de seus familiares. Abençoe cada pessoa aqui, Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos por semana.